Este é o seu Jornal da Manhã. Com o seu amigo sempre, Marcos Nogueira. Oi, gente amiga. Bom dia para você. Um bom domingo. Um bom início de semana. Estas são as manchetes do dia. Notícias do Espírito Santo. A Associação do Supermercado diz que não faltarão alimentos na quarentena mais rígida do estado. Internacional. O ONU diz que Covid-19 pode levar a uma década perdida para o desenvolvimento. Portugal sinaliza fim de lockdown após queda nos casos de Covid-19. Índia paralisa a exportação da AstraZeneca. Brasil aguarda milhões de doses. A notícia mais importante do dia, a notícia do Brasil. Bolsonaro publica decreto sobre pagamento de auxílio a partir de abril. Você vai ficar sabendo quem tem direito, quanto vai receber e quando vai receber. Plantão Covid. A Associação dos Supermercados diz que não faltarão alimentos na quarentena mais rígida no Espírito Santo. Nesta quinta-feira, o governo anunciou medidas mais rígidas para o combate à Covid-19, incluindo a redução da lista de serviços essenciais. No entanto, supermercados e farmácias continuam funcionando normalmente. A Associação Capixaba de Supermercado, a CAPES, garante que nenhum produto faltará nas prateleiras. O consumidor pode ficar tranquilo que estamos prontos para atender da melhor maneira possível. O horário de funcionamento será normal, só com exceção de domingos e feriados, quando não vamos abrir por determinação da legislação, disse o superintendente da CAPES, Eric Schneider. Após o anúncio das novas restrições por parte do governo estadual, consumidores registraram filas em supermercados da Grande Vitória. Algumas unidades chegaram a ficar mais cheias que o normal. O supermercado ficou cheio na Mata da Praia, como você vê aí na foto, após o anúncio das restrições de quarentena. Contudo, Schneider também garantiu que as unidades estão sendo abastecidas normalmente, por isso não é necessário estocar comida. A indústria está trabalhando, as logísticas estão funcionando normalmente. Pedimos aos consumidores que vá apenas uma pessoa só da família, faça suas compras normalmente, sem fazer estoque, explicou. Os supermercados também já estão se planejando para que a suspensão dos ônibus não comprometa o atendimento nas unidades. O transporte dos funcionários será garantido. A logística de funcionários causa para nós um problema, principalmente para pequenos e médios empresários. Mas vamos usar todas as nossas condições para colocar os funcionários dentro das lojas, dar um atendimento normal ao consumidor, disse o superintendente. Internacional. ONU. Covid-19 pode levar a uma década perdida para o desenvolvimento. A pandemia intensificou a desigualdade no mercado no mundo todo. Mais de 60 agências pedem financiamento com urgência. O relatório de financiamento para o desenvolvimento sustentável de 2021 afirma que a economia global teve a pior recessão em 90 anos, com os segmentos mais vulneráveis da sociedade afetados de forma desproporcional. Segundo a pesquisa da ONU, cerca de 114 milhões de empregos foram perdidos e 120 milhões de pessoas estavam a uma situação de pobreza extrema. Um retrocesso no desenvolvimento gerado pela Covid-19. Em comunicado, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse que a pandemia provou que os desastres não respeitam as fronteiras nacionais. Remessas de vacinas da Covid-19 chega em Jubal, Sudão.
via iniciativa COVAX em 24 de março de 2021, como nós vemos aí na foto. Segundo ela, um mundo divergente é uma catástrofe para todos. E é normalmente correto e do interesse econômico de todos ajudar os países em desenvolvimento a superar esta crise. A pesquisa detalha como a resposta desigual, a pandemia criou enormes disparidades e injustiças dentro e entre países. No total, cerca de 16 milhões foram investidos para combater os piores efeitos da crise, mas menos de 20% desse valor foi gasto em países em desenvolvimento. Em janeiro deste ano, apenas 9 dos 38 países com campanhas de vacinação contra a Covid eram países desenvolvidos. Alto risco. Cerca de metade dos países menos desenvolvidos e de outros de baixa renda corriam alto risco de sobreendividamento antes da crise. Agora, a queda das receitas fiscais fez os níveis da dívida dispararem. Segundo a pesquisa, a situação nos países mais pobres do mundo está profundamente preocupante. Nesses Estados-membros, a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode demorar mais de 10 anos do que o previsto. O relatório inclui recomendações concretas, pedindo a ação imediata dos governos. Uma das propostas é financiar totalmente o acelerador de ferramentas de acesso à Covid-19, que ainda precisa de mais 20 bilhões para 2021. Portugal sinaliza fim de lockdown após queda nos casos de Covid-19. Com lockdown rigoroso, Portugal reduziu 840 mil casos confirmados há um ano para cerca de 550 ocorrências. Portugal deu sinal verde para que a sua população volte ao normal após meses de lockdown. Nesta primeira fase, as crianças de até 10 anos de idade podem voltar às aulas, os estabelecimentos comerciais pequenos com portas para a rua também podem voltar a abrir, bem como salões de beleza. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Índia paralisa a exportação da vacina AstraZeneca. Brasil aguarda milhões de doses. A Índia paralisou temporariamente a exportação da vacina AstraZeneca, feita pelo Instituto Serum. A informação foi reportada primeiro pela agência Reuters, não oficializada pelo Serum, e pelo governo indiano. A decisão teria sido tomada para acelerar a vacinação internamente na Índia, em meio ao aumento de casos de Covid-19 no país, segundo fontes próximas ao governo. Segundo divulgado no site oficial do governo indiano, não há exportações de vacinas saídas da Índia desde a última quinta-feira, sem exportações. Nada será enviado até o momento em que a situação na Índia se estabilize, disse uma fonte próxima ao governo. A decisão deve afetar o envio de mais doses prontas da vacina para o Brasil e outros países mais pobres, ampliamente dependentes de produção de Serum, feita em parceria com AstraZeneca. Foi o Serum o responsável por enviar ao Brasil as 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca que foram usadas no país até agora. Outro lote mais recente, cerca de 1 milhão de doses, chegou ao fim de semana. No fim de semana, via COVAX Facility, consórcio da Organização Mundial de Saúde, no qual o Brasil pagou para participar e adquirir parte dos imunizantes. Maior produtor de vacina do mundo, o Serum também é parceiro da COVAX na oferta de doses. A Fundação Oswaldo Cruz aguarda ainda a vinda de outros 8 milhões de doses prontas do Serum, que chegariam mensalmente a partir de abril. Apesar do governo indiano não ter confirmado oficialmente que as exportações estão paralisadas, a situação foi comunicada aos parceiros globais. O jornal indiano Times of India informou no domingo 21 que o presidente do Serum, Adar Pouvala, enviou carta ao Brasil, Marrocos, Arábia Saudita, afirmando que as entregas atrasariam. Entre os motivos, no entanto, o executivo não falou sobre a demanda interna da Índia, mas citou o incêndio que atingiu o Serum em janeiro deste ano. A Fiocruz confirmou no domingo que recebeu carta do Serum,
disse também, nessa semana, que o suprimento de vacinas previsto para os próximos meses deve ser menor do que o esperado. Em parte devido a atraso na fábrica própria da fundação, o número de mortes por Covid-19 tem subido na Índia. O país passou de menos de 90 mortes diários ao mês, em fevereiro, para a casa de mais de 250 mortes nessa semana, segundo os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Em tudo, a Índia já vacinou mais de 50 milhões de pessoas e tem ampliado mais de 2 milhões de doses por dia. Tem aplicado mais de 2 milhões de doses por dia. A taxa é alta, comparável aos melhores programas de vacinação no mundo, como o ZEUA, mas a Índia tem o desafio de vacinar 1,4 bilhões de pessoas proporcionalmente. Só 3% dos indianos receberam a primeira dose da vacina. A discussão não acontece só na Índia. A exportação de vacina em meio à crise Covid-19 e a preocupação com novas variantes tem feito outros países começarem a estudar a restrição de exportações. O principal caso é a União Europeia, também com a AstraZeneca, em meio a atraso de entrega de doses da fabricante anglo-sueca. Os países da União Europeia têm discutido barrar exportações e saídas de fábricas locais. Neste mês, a Itália barrou a exportação de milhares de doses que haviam sido vendidas pela AstraZeneca para a Austrália. Nos Estados Unidos, o governo tem um estoque estimado em 30 milhões de doses já prontas da AstraZeneca que não estão sendo usadas e vem sendo pressionado a compartilhá-la com outros países do mundo. Além das vacinas vindas da Itália via COVAX, a Fiocruz também começou este mês a produzir internamente as vacinas AstraZeneca por meio de insumos importados, que deve acelerar a oferta de vacinas no Brasil. Nessa semana, foram entregues as primeiras 1 milhão de doses. Nesta terça-feira, 23, a Fiocruz reajustou o cronograma de entregas e diz que terá menos doses em abril do que o previsto em meio a problemas na fabricação interna. Serão agora 39 milhões de doses em março, 18,8 em abril, 21,5 em maio, 34,2 em junho e 22 milhões em julho. No segundo semestre, o Instituto deve começar a fabricar seu próprio insumo, sem necessidade de importação, entregando outras 110 milhões de doses. Brasil. Bolsonaro publica decreto sobre pagamento de auxílio emergencial para o mês de abril. O presidente Jair Bolsonaro publicou hoje decreto no DOU, Diário Oficial da União, no qual regulamenta o pagamento de auxílio emergencial. O benefício será pago a partir de abril em 4 parcelas com valores de 150, 250 e 375, dependendo da família. O decreto detalha regras e conceitos necessários à operacionalização da análise de elegibilidade, da manutenção e do pagamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial começa no início da semana que vem, dia 4 ou 5 de abril. São mais 4 parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para entender exatamente aqueles que foram atingidos, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fica em casa, feche tudo, declarou Bolsonaro. Os dias 4 e 5 caem no domingo e na segunda, respectivamente. As regras, mais rígidas do que em 2020, quando o auxílio pagou 5 parcelas de 600 e 4 de 300, com cotas em dobro para as mulheres chefes de família. Até 2 pessoas na família podiam receber o repasse no ano passado. Serão beneficiados 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que o auxílio emergencial de 600 pago em meados do ano passado. A família chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro e com, no mínimo, uma pessoa menor de 18 anos de idade, o valor é mais alto, 375. Segundo o decreto, beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio emergencial de 2021 em substituição ao programa social, caso seja mais vantajoso.
Quem poderá receber? Para receber, é necessário ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, 3.300. Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, 550. Ter recebido o auxílio emergencial em 2020. Quem não poderá receber? Não tem direito, segundo o governo, trabalhadores formais com carteira assinada, quem recebe benefício do INSS ou Programa de Transferência de Renda Federal, quem recebeu auxílio em 2020, mas não sacou nem usou dinheiro, quem estiver com auxílio emergencial de 2020 cancelado no momento da análise cadastral do novo auxílio, residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsa estudo, estagiários e similares. Pessoa com menos de 18 anos, exceto não adolescentes, presidiários, não tem direito. Quem teve rendimento tributáveis acima de 28.559 em 2019. Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, de valor superior a 300 mil. Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a 40 mil. Como fazer para pedir o auxílio? Não é possível pedir o benefício. No ano passado, o governo disponibilizou um aplicativo em site para o trabalhador se cadastrar e solicitar o auxílio. Neste ano, o governo vai usar o cadastro feito no ano passado. Se avaliar que o trabalhador atende aos critérios, pagará o benefício automaticamente, sem que o trabalhador tenha que fazer nada para receber. O governo deve depositar o dinheiro nas contas digitais gratuitas abertas pela Caixa em nome do beneficiário do auxílio do ano passado. Caixa tem. Ainda não foi divulgado o calendário de pagamento, mas ele deve começar apenas em abril. Ficamos por aqui. Bom dia para você. Até amanhã, segunda-feira, às 6h30 da manhã, com o nosso jornal.